Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver: má conservação de veículo não justifica busca veicular e pessoal. Temos ainda: descrição de imóvel no leilão independe do contrato fiduciário. E, além disso, herdeiros de servidor falecido antes do início da ação coletiva não podem se beneficiar da sentença. O STJ Notícias está no ar. A gente começa a edição de hoje com uma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que carro em mau estado de conservação não justifica busca veicular e pessoal. Eu preparei uma reportagem e te convido a conferir comigo os detalhes dessa decisão. Estão previstas no Código de Processo Penal as regras para a realização da revista pessoal. O parágrafo 2º do artigo 240 diz que essa busca deve ser feita quando houver fundada suspeita de que alguém oculte arma proibida ou objetos de procedência criminosa. No estado de São Paulo, a polícia parou um carro que circulava com a porta amassada e, ao revistar o motorista, que tentou se passar por guarda municipal, encontrou uma arma furtada dentro do veículo. O motorista foi preso. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a revista foi legal, porque a abordagem da polícia teria sido motivada pelo estado da porta do automóvel. Ao analisar o recurso do Ministério Público, que defendeu a conduta policial, a 5ª Turma do STJ confirmou a concessão do habeas corpus de ofício para trancar a ação penal por reconhecer a ilegalidade da busca realizada no veículo do réu e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas. De acordo com o ministro relator, Ribeiro Dantas, a jurisprudência do STJ considera que a busca deve ter vínculo direto com sua finalidade legal de obtenção de provas. Ribeiro Dantas destacou ainda que a mera situação de estar a bordo de veículo com porta amassada não constitui, por si só, fundada suspeita, sendo necessária a presença de elementos concretos para justificar a medida invasiva. Ainda sobre esse assunto, nós convidamos uma especialista em direito penal para explicar sobre o que prevê o parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal. Dispositivo que trata das hipóteses e limites das buscas pessoal ou domiciliar. Vamos ouvir. O artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, disciplina que, havendo fundada suspeita, está autorizada a autoridade policial a realizar a busca pessoal. Mas a grande discussão reside no fato de que não se sabe ao certo o que é essa fundada suspeita. Na prática, ainda vemos muitas decisões que consideram suficiente o fato de a pessoa estar nervosa ou apresentar algum comportamento que a autoridade policial considere estranho. Mas isso não é o que a lei exige. O STJ tem sido firme ao decidir que a mera intuição ou impressão subjetiva dos policiais sobre a aparência ou atitude do indivíduo, ou seja, circunstâncias genéricas, não basta. Por a busca pessoal ser uma medida extremamente invasiva e que atinge diretamente a privacidade e a intimidade do indivíduo, que são direitos fundamentais invioláveis, ela só é legítima quando houver elementos concretos e objetivos que realmente indiquem que a pessoa está portando uma arma ou algum objeto ligado ao crime. Ou seja, a fundada suspeita não é uma impressão ou uma intuição genérica exclusivamente baseada na experiência do policial. Ela é a existência de indícios concretos, como denúncias devidamente fundamentadas e comprovadas, de que o sujeito está portando algum objeto que seja ligado à prática do crime. Também na 5ª Turma, o colegiado decidiu que o juiz não pode decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público solicita medidas menos severas.
O colegiado, por maioria, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de Goiás para afastar a prisão preventiva de um homem flagrado com mais de 350 gramas de maconha e preso por suposta prática de tráfico de drogas. O Ministério Público havia pedido a liberdade provisória com medidas cautelares alternativas. O juiz, porém, optou pela prisão preventiva por conta da quantidade de droga apreendida. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão e o MP recorreu ao STJ. No julgamento, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que a decisão de impor uma medida mais severa do que a solicitada pelo Ministério Público viola os princípios do sistema acusatório e da imparcialidade judicial. Segundo o ministro Joel Ilan Paciorni, que é autor do voto que prevaleceu no julgamento, ao impor de ofício uma medida mais gravosa, a decisão do juiz ultrapassou os limites da provocação, contrariando o Código de Processo Penal. 3ª Turma do STJ define que credenciadora de cartão não responde solidariamente por dívida entre subcredenciadora e lojista. Compras por cartão são intermediadas pelas empresas fornecedoras das máquinas. Elas são chamadas de credenciadoras, pois habilitam os estabelecimentos a aceitarem cartão, recebem o dinheiro do banco e transferem o valor ao lojista. Mas, em alguns casos, uma nova figura aparece como subcredenciadora, uma intermediária que também habilita comerciantes. Nesse caso, o dinheiro é repassado pela credenciadora à subcredenciadora para que esta pague o lojista. O processo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça envolve empresas pertencentes ao grupo hoteleiro Lagueto Hotéis, que ajuizaram a ação de cobrança contra a credenciadora de cartão de crédito Cielo, para receber valores devidos pela subcredenciadora Bela Pagamentos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso da rede de hotéis e decidiu que a credenciadora deve responder solidariamente pelo descumprimento dos contratos firmados entre a subcredenciadora e os lojistas. No recurso especial ao STJ, a credenciadora Cielo sustentou que não há relação de consumo entre ela e as empresas do grupo hoteleiro, sendo que o contrato de prestação de serviços foi estabelecido apenas entre os lojistas e a subcredenciadora. A 3ª Turma do STJ deu provimento ao recurso especial ao decidir que não há responsabilidade solidária da credenciadora em relação aos débitos não pagos pela subcredenciadora aos lojistas. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, lembrou que em 2024, a 3ª Turma já havia decidido que normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos firmados entre empresas integrantes do arranjo de pagamentos com cartões. Nancy Andrighi ressaltou que a credenciadora tem responsabilidades apenas em relação à subcredenciadora, não mantendo relação com o lojista. Redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio ao consumidor não gera dano moral presumido. O entendimento é da 3ª Turma. O colegiado considerou que a redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço, mas foi entendido que ela não implica por si só ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. O advogado especialista em direito do consumidor, Diego Nunes, esclarece como funciona a definição do limite de crédito de pessoas físicas. O limite do cartão de crédito envolve vários fatores, mas quem determina de fato é a instituição financeira, é o banco que concede o crédito. Ele tem essa prerrogativa de analisar o perfil de crédito de cada consumidor e, a partir disso, oferecer um limite de crédito maior ou menor. E ele também tem a prerrogativa de examinar esse limite de crédito ao longo da vida financeira do consumidor. O caso analisado envolvia uma consumidora que buscava receber dano moral por ter o limite do cartão de crédito reduzido sem aviso prévio. As instâncias ordinárias afastaram a ocorrência do dano por entenderem que, além de não existir abalo à esfera íntima da consumidora, não houve comprovação de prejuízo concreto, porque ela não demonstrou qual produto deixou de adquirir, nem o valor da compra que teria sido impedida de realizar. Em recurso ao STJ, a mulher alegou que o dano moral seria presumido por decorrer de prática abusiva consistente na violação do dever de informar.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que há sim normas que estabelecem a necessidade de que o consumidor seja informado sobre alterações no limite de crédito, mas ponderou que o descumprimento dessa norma por si só não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, pois é indispensável a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade. A terceira turma seguiu o que entendeu a relatora e, ao negar provimento ao recurso especial da consumidora, considerou que, no caso, seria preciso demonstrar circunstâncias agravantes que evidenciassem efetivo abalo moral. Uma pessoa comprou um terreno com alienação fiduciária, deixou de pagar e teve o imóvel levado a leilão. Depois, ela entrou na justiça alegando que tanto o contrato com o banco quanto o edital do leilão diziam tratar-se de um terreno, embora uma construção tenha sido erguida no local. Ao analisar o caso, o STJ entendeu que a descrição do imóvel no contrato e no edital não precisa ser a mesma, pois esses documentos são autônomos e devem refletir a situação em cada momento. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Jáfer Araújo. Sempre que uma dívida não é paga, o devedor pode ter bens penhorados e leiloados para que o débito seja quitado. Em contratos de alienação fiduciária, o próprio bem financiado é colocado em garantia para o pagamento. Para isso, existe um processo que passa pela penhora, a publicação do edital de leilão e a venda efetiva para cobrir o valor da dívida. De acordo com esse especialista em direito imobiliário, um ponto importante é a descrição do bem para evitar prejuízos. Quando você possui uma descrição pouco fiel à realidade, você acaba fazendo com que os interessados não possam exercer o seu direito no máximo da extensão que a lei permite, e isso pode ocasionar prejuízos a eles. Por outro lado, o devedor, caso a avaliação seja feita a menor, não terá nenhum tipo de devolução, possivelmente de recursos que lhe caberiam, e isso fere o princípio da menor onerosidade. A descrição de um imóvel no edital de leilão resultou em uma ação na Justiça. Na origem, o devedor buscava impedir a consolidação da propriedade de um imóvel dado ao banco em garantia, bem como anular os leilões realizados e a arrematação do bem. Ele sustentou que, embora o contrato da alienação fiduciária mencionasse um simples terreno, no momento da assinatura existia uma construção em andamento, mas no edital de leilão continuou constando que se tratava apenas de terreno. Ao manter a rejeição dos pedidos, o Tribunal de Justiça da Paraíba acrescentou que foi o próprio devedor quem ofertou o bem como terreno e que a construção não estava averbada no registro imobiliário. No STJ, a terceira turma decidiu por unanimidade que a descrição do imóvel no edital de leilão extrajudicial não depende do relato constante no contrato de propriedade fiduciária, pois o contrato e o edital são registros autônomos feitos em contextos distintos. A ministra relatora Nancy Andrighi salientou que a lei determina apenas que sejam indicados elementos que permitam a localização do imóvel e a constrição em caso de inadimplência. Nancy Andrighi observou ainda que, embora a lei da alienação fiduciária autorize a venda do imóvel em um segundo leilão pelo valor da dívida, a arrematação não pode ser inferior a 50% da avaliação, como ocorreu no caso concreto. Para a ministra, no caso julgado, houve prejuízo evidente devido ao erro que qualificava o bem apenas como terreno, sem considerar a construção existente. Assim, a terceira turma determinou a realização de um novo leilão com a descrição correta no edital. E o STJ vai promover palestra sobre a reforma do direito das obrigações no Código Civil. Está pronto para um evento que vai aprimorar seus conhecimentos no direito? No dia 12 de novembro, a partir das 10 da manhã, o STJ vai receber 2 grandes nomes da Universidade de Lisboa, os professores Dário Moura Vicente e Diogo Costa Gonçalves, para discutir a reforma do direito das obrigações no Código Civil brasileiro sob a perspectiva comparada. A ministra Isabel Galotti vai conduzir o encontro. Inscreva-se pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição. O evento vai ser transmitido ao vivo pela página do STJ no YouTube.
Vale pontuar que as vagas para participação presencial no evento seguem lista de espera. Inscreva-se! No direito penal, vamos falar de um entendimento do STJ sobre sequestro internacional de crianças que foi reforçado por recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Convenção de Haia e violência doméstica. Esse é um dos principais pontos abordados na reportagem especial produzida pela Coordenadoria de TV e Rádio do STJ. Hoje, no contexto de mulheres brasileiras, é uma convenção que está sendo instrumentalizada contra a mulher. A matéria traz decisões do Tribunal da Cidadania na aplicação do Tratado Internacional, que busca facilitar o retorno de crianças e adolescentes retirados ilegalmente dos países de origem. A discussão foi reforçada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o retorno de menores pode ser negado se houver indícios de violência doméstica, mesmo que a criança não seja vítima direta do abuso. Veja a reportagem clicando no link na descrição deste vídeo. No canal do STJ no YouTube você encontra uma playlist exclusiva com todas as nossas reportagens especiais sobre diversos temas de interesse da sociedade presentes nas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Primeira sessão do STJ decide que herdeiros de servidor falecido antes do início de ação coletiva não podem se beneficiar da sentença. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1309, a primeira sessão estabeleceu que os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados. O caso julgado envolvia, de um lado, a Fazenda Pública, que sustentava não haver formação de coisa julgada em favor dos sucessores, caso a morte do servidor ocorra antes da propositura da ação. De outro, os herdeiros do servidor afirmavam que a ação coletiva beneficia os sucessores quanto aos direitos individuais homogêneos do falecido e de seus pensionistas. A relatora, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou a distinção entre ações coletivas ordinárias, que beneficiam apenas associados, e ações coletivas substitutivas, movidas por sindicatos em nome da categoria. De acordo com a ministra, em ambos os tipos não há previsão legal que estenda os efeitos da decisão aos sucessores de servidores já falecidos antes da propositura da ação. A relatora também destacou que os direitos da pessoa natural se extinguem com a morte, rompendo vínculos com a administração pública e com entidades representativas. Assim, os sucessores não integram a categoria nem mantêm relação jurídica que permita o recebimento dos valores discutidos na ação coletiva. O voto da relatora prevaleceu no julgamento, acompanhado pela maioria dos ministros da primeira sessão, e com a definição da tese poderão voltar a tramitar os processos que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. Força-tarefa de juízes auxiliares na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça completa 1 ano e alcança mais de 85 mil minutas de decisões. Os magistrados foram convocados temporariamente pela presidência do tribunal em outubro do ano passado, em resposta ao grande volume de processos penais na corte. Nossa equipe preparou uma reportagem especial. Confira comigo. Um reforço necessário e qualificado. Nos últimos 12 meses, os gabinetes dos ministros da terceira sessão do STJ, que julgam processos que envolvem direito penal, têm contado de forma inédita com o apoio de uma verdadeira força-tarefa de juízes auxiliares temporários, com o objetivo de reduzir o acervo de processos. Em outubro do ano passado, antes do início das convocações, o acervo inicial de processos nos gabinetes dos ministros da terceira sessão era de aproximadamente 69 mil, a maioria de habeas corpus e recursos em HCs. Agora, 1 ano depois do início dos trabalhos, os juízes auxiliares temporários ultrapassaram a marca de 85 mil minutas de decisões, cerca de 435 por dia, o que provocou uma redução em mais de 62% do acervo de processos pendentes de primeiro julgamento. Esse é um grande esforço que a presidência do STJ está fazendo no sentido de enfrentar realmente, de uma maneira direta, o caos
pelo número de processos de habeas corpus, de recursos na terceira seção da nossa corte que julga a matéria penal. É uma medida inédita, mas absolutamente imprescindível. Com a convocação, esse cenário com uma avalanche de habeas corpus também mudou, com a ajuda dos juízes convocados temporariamente pela primeira vez desde 2014, o acervo da terceira seção do STJ tem mais agravos em recurso especial do que habeas corpus. O cenário é muito ruim, muito ruim. Nós chegamos a receber cerca de 60 habeas corpus por dia, cada ministro. Então é impossível você resolver 60 processos num dia, no dia seguinte mais 60. Por mais que você trabalhasse, a gente não conseguia fazer frente a esse volume. A convocação respeitou critérios de paridade entre juízes federais e estaduais de primeira instância, levando em consideração a proporcionalidade entre as regiões do país e a equidade de gênero e raça. Com o projeto, todos os ministros da terceira seção registraram redução no acervo de processos. Essa possibilidade de uma troca de experiências entre juízes e ministros é proveitosa para todos nós. Nós vamos conhecer uma realidade que está distante e eles também. Essa contribuição que nós estamos recebendo deles também se reverterá a favor de todos os jurisdicionados à medida em que os juízes de vários estados passarão a ter essa compreensão nacional do que é o sistema de justiça criminal. Esse trabalho é resultado do esforço da justiça comum brasileira no sentido de colaborar com o Tribunal da Cidadania e fazer com que o Tribunal da Cidadania se preocupe efetivamente na construção de precedentes, de teses jurídicas que orientem todo o judiciário brasileiro. Eles vão ajudar a consolidar ainda mais a ideia de um Tribunal da Cidadania, um tribunal que se identifica com a diversidade que o país nos oferece. Esse papel nosso de realinhar, de dar a última interpretação está sendo compartilhado nesse projeto fantástico que tem apresentado resultados assim, extremamente proveitosos. O projeto é um sucesso absoluto, porque ele olhou diretamente naquilo que impedia o gabinete de trabalhar nos processos que entram diariamente. Esse modelo que o presidente Herman criou, ele é muito funcional, muito econômico, um imenso ganho para o jurisdicionado com um ínfimo custo. Durante esse período de convocação, os juízes auxiliares são distribuídos nos gabinetes dos ministros de forma dinâmica, conforme a necessidade de redução do acervo, mas não precisam vir para Brasília. Eles trabalham de maneira remota e, para atuar na força-tarefa, o compromisso aqui não pode prejudicar as atividades normais nos tribunais de origem. O juiz federal Márcio Muniz integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e participou da primeira etapa da convocação. Eu tinha que acordar mais cedo, trabalhar mais horas, trabalhar depois do horário, trabalhar sábado, domingo, feriado. Eu queria entregar um resultado que justificasse a própria existência da força-tarefa. A convocação dos juízes auxiliares temporários é feita pela presidência do STJ. Todos os magistrados que foram selecionados têm uma capacidade muito elevada e uma competência reconhecida. Foi exatamente por isso que foram selecionados. Nós recebemos centenas de currículos, fizemos um exame criterioso, detalhado, das capacidades, das experiências anteriores. Então, isso já partimos desse facilitador, porque eram pessoas já de alta qualificação e competência. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você, como o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, as plataformas de áudio, além das redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.